Olá pessoal, boa noite a todos, são 8 horas e 1 minuto. Nós hoje estamos dando início à Semana de Gestão Jurídica na Visugente. Essa semana ela tem o objetivo de promover o conhecimento sobre gestão, sobre todos os aspectos e especificidades que a gestão ela tem para propiciar para o advogado. Dizer que hoje a gente recebe uma especialista chamada Gabriela Macedo, uma das maiores nomes do Brasil de especialização na área de gestão também, fala um pouco sobre empreendedorismo. De antemão, já queria agradecer demais a sua presença, Gabriela, e dizer para a gente que é sempre uma honra recebê-la nos nossos materiais, tanto no blog, quanto todos os materiais que a gente costuma a desenvolver para o nosso público. Fique à vontade para se apresentar. Bom, primeiramente gostaria de agradecer a vocês pelo convite, pela parceria aí recorrente, né, que a gente está sempre produzindo muito conteúdo legal aí para esse público, para os advogados, futuros advogados. Enfim, dizer que meu nome é Gabriela Macedo, como você já falou, sou especialista em direito imobiliário, em direito processual civil. Estou nas redes sociais com o perfil no Instagram Fale com a ADV e no canal do YouTube, youtube.com/Gabriela Macedo ADV. E dizer que eu estou realmente muito feliz e honrada com o convite, quero agradecer imensamente a vocês pela oportunidade. Só falando para vocês que essa estrutura de webinar foi pensada estrategicamente para a gente promover uma interação de uma expertise com a especialização. A gente vai realizar uma conversa com a Gabriela, ela vai apresentar quais são os tópicos inerentes à estratégia de empreendedorismo e a gente vai promover esse conhecimento para você. Gabriela, nesse primeiro momento eu queria que tu falasse um pouco sobre como o que é o empreendedorismo, o que é esse empreendedorismo jurídico numa base, no ponto, no começo, o que seria isso? Olha só, eu costumo dizer sempre que a faculdade de Direito não prepara o advogado para advogar de forma autônoma e nem para abrir um escritório de advocacia. A gente tem matérias de direito material, né? Então, a gente não tem nenhum contato com matérias de administração, economia, finanças, absolutamente nada. Então, quando o advogado ele decide virar um dono de escritório ou um advogado de forma autônoma, ele tem que entender que ele vai viver daquilo, ele vai abrir uma empresa, apesar da advocacia não poder ser mercantilizada, não podemos negar que o escritório de advocacia é uma empresa e tem que ser tratado dessa forma, obviamente que dentro de todas as restrições que existem com relação à publicidade, enfim. Mas empreender é a forma realmente como o advogado trabalha, né? Ele precisa estabelecer as bases dele de como é que ele vai conseguir fazer a conquista dos clientes dele, de que forma ele vai apresentar os resultados para os clientes dele, enfim. Então eu acredito que o empreendedorismo englobe uma série de outras questões, outros fatores que são essenciais para alavancar a carreira de alguém que queira exercer a advocacia realmente sem trabalhar para ninguém. Entendi. Aproveitando essas especificidades que você apresentou do empreendedorismo, eu queria te perguntar, Gabriela, quais são os principais problemas, então, que são gerados pela falta dessa visão empreendedora do advogado, pela falta dessa formação mais qualificada de um advogado no quesito empreendedorismo? Então, veja bem, eu acredito sinceramente que um dos maiores problemas é que, como o advogado ele não tem uma visão empreendedora, ele acaba não se apresentando de uma forma muito profissional. Ele não entende de que forma ele pode se destacar no mercado, como ele pode ser enxergado pelos clientes, como é que ele pode ser encontrado até. Porque com todas as restrições que a gente tem com relação à publicidade, a gente também precisa saber que o cliente precisa chegar, né? E principalmente com relação a essa questão da modernidade, do mundo digital, a tecnologia que tem vindo para agregar muito a vida de todos nós e a dos advogados não seria diferente, né? Eu acredito que o advogado que não ingressar aí com tudo no mundo da tecnologia vai ficar completamente de fora. Então eu acredito que os pontos principais realmente sejam esses: ficar de fora do mercado, não saber se destacar, não saber de que forma, em meio a uma multidão de advogados, porque eu estava dando uma olhadinha esse final de semana, já existem mais de 1.050.000 advogados no Brasil. E a cada ano, milhares de advogados são lançados no mercado. Isso vem de várias explicações, né? Desde a questão da criação de novas faculdades de direito, desde a facilidade no acesso
a educação no geral. Então, a gente tem que saber, em meio ao mar de advogados, como é que eu posso me ressaltar, como é que eu posso ser encontrado, como é que eu posso me destacar, de que forma eu posso fazer uma apresentação diferenciada no meu trabalho para um cliente exigente, de que forma eu consigo desmistificar a imagem do advogado, que a gente sabe que para muitas pessoas ainda soa, querendo ou não, talvez como mau caratismo, sabe, algumas coisas do tipo. Então, mostrar uma imagem realmente profissional, eu acho que esse é o gargalo aí. Gabriela, então, aproveitando essa questão de destaque, eu já vou falar um pouquinho mais de você. Você é o dono hoje de uma conta do Instagram que tem vários seguidores. Eu queria que tu contasse um pouco da tua trajetória, até mesmo pensando nessa questão digital, nessa imersão digital, do empreendedorismo, como é que tu vivenciou isso na tua vida? Fala um pouquinho mais também sobre os seus perfis hoje que trabalham também essa questão de empreendedorismo. Então, eu a vida inteira trabalhei para grandes empresas em jurídico interno. Então, desde o estágio, na verdade, eu acho que, eu digo assim, o empreendedorismo eu acho que nasceu em mim, né? Porque com 17 anos eu entrei na faculdade, eu resolvi trabalhar em loja, no shopping, porque eu queria realmente ter minha independência financeira, eu não queria depender dos meus pais. Eu falei assim, entrei na faculdade e virei adulta aos 17 anos. Então, eu acho que isso já corria em mim, mas procurei logo, assim que eu saí da loja, né, eu comecei a querer me enveredar realmente pelo direito, procurei um estágio, e aí estagiei em um escritório de advocacia, logo depois tive a oportunidade de estagiar em uma grande incorporadora, que foi a OS Empreendimentos. E lá foi realmente uma escola para mim, onde eu pude ter contato. Dentro de um jurídico interno, você tem contato também com tudo que envolve a própria empresa, né? Você contrata advogados, você contrata escritórios, então você consegue realmente ter uma visão um pouco mais empreendedora da advocacia também. E dentro desse jurídico interno, depois eu passei por outras empresas, né? Mas eu sempre tive contato com diversos escritórios de advocacia. Escritórios enormes, escritórios super renomados, e escritórios super pequenos também, que só tem um advogado mesmo, sem estagiário, sem nada. E dentro dessa oportunidade eu comecei a perceber quais eram os pontos positivos, quais eram os pontos negativos de como aqueles escritórios trabalhavam. E eu percebi que as pessoas às vezes não sabiam. As pessoas que não tinham esse contato que eu tinha, ou seja, eu era advogada e eu era contratante, né, daquele serviço, então além de ter o mesmo conhecimento técnico, eu tinha também aquela cobrança, né, como cliente, com relação à gestão dos processos que tinha que ser perfeita para alimentar, realmente mostrar um resultado profissional para um cliente exigente. E aí eu comecei a perceber que vários colegas, amigos, pessoas que estavam advogando não tinham a menor ideia do que agradava o cliente. Eu via gente reclamando dos clientes, sabe? Como se estivesse e eu comecei a perceber que eu poderia dar algumas dicas. Nesse meio do caminho, eu tive outros empreendimentos, então eu tive loja online, eu já tive fábrica de roupa, eu já tive várias coisas, porque eu queria realmente empreender. E decidi realmente que eu queria fazer isso dentro da advocacia. Quando eu criei o meu perfil no Instagram, o Fale com a ADV, a intenção era realmente compartilhar aquelas coisas que eu aprendi durante a minha trajetória na advocacia. Ensinar quais eram os pontos positivos e os pontos negativos, porque as pessoas também podem aprender com uma coisa que uma empresa, um cliente exigente, não que isso seja absolutamente certo, né? Mas com os pontos negativos, com o que esse cliente exigente enxerga como negativo. Então eu comecei a compartilhar dicas, compartilhar o meu dia a dia na advocacia, né? E demonstrar para jovens advogados, e advogados às vezes não tão jovens assim, mas pessoas que estão se reinventando realmente na sua profissão, que perceberam que precisam passar, né, por um processo de modernização da sua atividade. E aí comecei a conversar com essas pessoas e foi se tornando cada vez mais sério, convites para eventos, palestras, parcerias, assim como eu tenho com vocês, que assim, são super enriquecedoras. E daí prosseguiu, e isso também me traz uma visibilidade muito grande.
porque eu posso ratificar minha competência com meus clientes que acabam me encontrando através do meio digital, porque sim, isso é possível hoje em dia, né? Muita gente acha ainda que o cliente só vai se você tiver um escritório físico, e não é bem assim, né? Eu abri o meu escritório físico para eu ter um lugar para trabalhar, porque eu não consigo trabalhar de home office. Mas eu não vejo absolutamente necessidade nenhuma de um advogado ter uma estrutura física hoje, principalmente daqui a alguns anos. Acho que isso vai ser completamente desmistificado. Então, minha trajetória foi basicamente essa. Então, hoje eu estou advogando, tenho um escritório de advocacia, atuo de forma digital aí no Brasil todo, né? E atuo também especificamente em algumas comarcas aqui da Bahia, né? E estou aí seguindo minha trajetória, tentando digitalizar o máximo possível aí e aplicar tudo que eu aprendi com relação ao empreendedorismo no meu dia a dia também. Então agora a gente vai passar mais para a parte da estratégia. Hoje a gente vai dar dicas de como ser um advogado empreendedor. E, Gabriela, eu gostaria de ouvir de você agora quais são tuas dicas desde o começo até uma parte do meio, fim, para ser um advogado empreendedor. O que tu recomenda para o público? Olha só, eu acredito que o ponto principal é entender, como eu disse, que o escritório de advocacia é uma empresa. Eu acho que isso é uma coisa que acontece com talvez todo profissional autônomo. Eu vejo médicos, dentistas, pessoas também que saíram de faculdades e exercem um trabalho autônomo, que tratam os seus negócios como se fosse assim, talvez a extensão da sua casa. Eles não têm uma preparação, né, realmente com relação à administração. Então, entender isso, né? Entender que ele tem que ser tratado sim como empresa e que uma vez sendo tratado como uma empresa, o advogado ele precisa, além dos conhecimentos técnicos jurídicos que são essenciais para fazer um bom trabalho, ele precisa obter conhecimentos, né, de técnicas, ou se ele puder contratar um profissionais especializados, né, em técnicas de administração, de finanças, de marketing, de gestão principalmente. Então eu acho que a estratégia principal que o advogado tem que adotar. Ele tem que começar a construir a autoridade dele, passo a passo, né? Pesquisar bastante, estudar e sempre apresentar resultados profissionais para o cliente dele como se uma empresa fosse, né? Então esquecer que ele, pessoa física, né, é alguém que, né, tem suas necessidades, enfim, e saber que ele precisa sim apresentar os resultados como aquela pessoa, assim como a gente espera quando a gente contrata um serviço de qualquer outra pessoa também. Acho que esse exercício é muito legal, a gente se colocar também no lugar do outro, né? Quando você contrata um serviço, o que é que você espera desse serviço, né? Você espera que ele seja realmente um serviço profissional, você espera receber ele no prazo, você espera que a pessoa te dê orientações, você espera que a identidade dele seja legal, que as informações venham de formas precisas, concisas, ou você não liga para nada disso. É óbvio que a gente quer, sempre que a gente contrata um serviço, que ele seja o mais profissional possível. Então eu acho que a estratégia vem um pouco daí, de se organizar realmente para poder apresentar, né, essa questão um pouco mais profissional. Então, Gabriela, só sendo um pouquinho mais redundante, mas relembrando para o nosso público, quais são os benefícios de todo esse planejamento? O que ele vai ter em troca com o despertar dessa visão empreendedora? Olha só, com certeza isso vai refletir na lucratividade dele, né? Porque a partir do momento que você se organiza, você vai conseguir, de alguma forma, ter um tempo maior para estar ali disponibilizando para conquistar mais clientes, para fazer um networking, para publicar algum conteúdo informativo, para produzir esse conteúdo informativo. Então, eu acho que tudo isso vai desembocar no assunto principal, que é a lucratividade. Porque ninguém está aqui para exercer uma atividade filantrópica, né? O advogado até pode ter alguma atividade pro bono, mas é óbvio que ele não vive de luz, ele vive de honorários. Então, precisamos sempre procurar estar ali com aqueles honorários, o recebimento deles em dia. Isso é o que todo mundo busca. A gente não pode dizer o contrário. Uma pessoa pode querer mais reconhecimento pelo seu trabalho, ok, mas todo mundo vai querer ter aquela lucratividade, enfim, que para uns o critério de ser um pouco maior, para outros é um pouco menor, mas eu acredito sinceramente que seja isso.
e também na construção da própria autoridade, porque não adianta, a gente não tem mais como dizer que na advocacia, como é que eu vou ser encontrada na advocacia? Como é que as pessoas vão me referenciar como autoridade em alguma coisa? Por que eu estou aqui falando sobre empreendedorismo jurídico? Porque eu consegui, de alguma forma, impactar as pessoas ou demonstrar que eu produzi um conteúdo de qualidade com relação a esse tema, que eu já tinha uma experiência e tal. Então, o advogado, ele vai, toda essa organização, essa estratégia vai possibilitar que ele tenha tempo para cuidar dessas questões, né, que são extra-jurídicas, eu diria assim. Então, são questões realmente voltadas a marketing. Nossa, é tanta coisa, né? Eu fico pensando assim, vocês... A VisuGente está o tempo inteiro publicando artigos, tem vários colunistas, né? Vocês estão produzindo conteúdo vasto aí para advogados, mostrando que realmente a questão é enorme. Então, os advogados que entram no blog de vocês, por exemplo, vêm toda hora, tem uma questão diferente, uma pessoa compartilhando dicas sobre finanças, uma sobre marketing, a outra sobre planos de negócios, a outra sobre, sei lá, criptomoedas, tem de tudo, né? Tem. Eu dou uma olhadinha. Então é isso, está atualizado e eu sinceramente acredito que os benefícios da estratégia sejam sim a questão da lucratividade, o reconhecimento profissional, você construir a sua autoridade, fazer realmente o seu nome, construir o seu nome, né? Porque não adianta nada você ficar atrás de um computador escrevendo petição o dia inteiro ou estudando um assunto. Se você não tiver um cliente, você pode ser o advogado mais maravilhoso do mundo, estudando o dia todo. Você pode ter o vadimécum decorado na cabeça de trás para frente, frente para trás, mas se você não tiver cliente, como é que seu nome vai ser repassado, como é que as pessoas vão te conhecer, como é que... Então, né, eu fico pensando, o que as pessoas têm feito para mudar isso? Acho que esse é o ponto principal do benefício aí dessa estratégia. Então, resumidamente, uma estratégia bem elaborada, ela vai resultar numa fidelização, ou pelo menos numa carta maior de clientes para o advogado. Seria isso? Vai propiciar uma conquista, porque eu odeio falar captar cliente, né? Uma conquista de clientes, uma fidelização dos clientes, uma construção de autoridade. Então, uma série de fatores aí que vão corroborar para que o advogado possa ter uma melhor atuação, digamos assim, que ele possa realmente ser feliz com a profissão dele, porque eu acho que o que a gente procura é isso, né? O sucesso é o equilíbrio, né? Isso. Do trabalho com a felicidade. Então, acho que isso é o que todo mundo procura, mas a forma da estratégia que a pessoa tem que adotar para se posicionar hoje, eu acredito sim que seja essa. É o que eu tenho feito e tem dado muito certo. Pessoal, eu queria agradecer a todo mundo que assistiu esse webinar, dizer que, novamente, que é uma honra te receber, Gabriela, nesse espaço de interação com o público sobre empreendedorismo. Dizer que amanhã a gente recebe aqui no nosso webinar a nossa especialista Isis Fontinelli. Ela vai falar um pouco mais sobre essa imersão digital para o advogado. E já deixo esse espaço para te agradecer e dizer para a gente como é que foi essa experiência de participar desse webinar. Então, tenho que agradecer bastante aí o convite, agradecer a todos que estão assistindo. Com certeza as pessoas que estão assistindo aqui já estão um passo à frente, preocupadas aí realmente com o empreendedorismo. Falar para todo mundo aproveitar o conteúdo que a VisuGente tem disponibilizado no blog, nesses webinars, enfim, para sugarem o máximo possível aí. E dizer que eu estou à disposição lá nas minhas redes sociais para trocar uma figurinha com quem quiser, tirar alguma dúvida, enfim. Só tenho a agradecer aí pelo convite e pela oportunidade. Muito obrigado, Gabriela, e dizer muito obrigado a você que assistiu a gente até agora, e dizer que amanhã a gente volta a se falar por webinar. E é isso aí, até amanhã, pessoal!